Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. E eu quero já de cara agradecer a sua audiência, seu carinho. Fico muito feliz quando vocês gostam de algum vídeo que a gente posta, viu? Muito, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada, é muito importante para nós. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Lembre-se que aqui é um canal, vamos colocar assim, amador, porque tudo começou por uma brincadeira, por um treinamento de uma pessoa que tem problemas de dicção para falar. E assim foi indo, vocês foram me incentivando, a gente foi crescendo e nós chegamos a 2.000 inscritos. Muito contente, muito obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigado mesmo. Se você gosta de histórias de terror e romance ao mesmo tempo, nem tem tanto terror, né? Vamos combinar? Ah, não, vai. Eles são uns fofos. Se você gosta, então me segue. A gente vai ter histórias 2, 3 vezes por semana. Tem vídeos pequenos, vídeos curtos todos os dias e vídeos longos pelo menos 3 vezes por semana. Combinado? Então vamos lá? Sentem-se confortavelmente em suas cadeiras, suas poltronas, seu sofá. Sim, você vai precisar de fone de ouvido. Aviso de gatilho. Esse vídeo é quente, tá bom? Vamos falar direitinho, senão o vídeo cai. Esse vídeo é quente. Daqui pra frente é só pra trás. É só vídeo quente. Vocês gostam, eu gosto e eu vou manter assim. Combinado? Nós vamos então falar sobre a cartomante lobisomem, a Safira. Preparados? Ah, eu esqueci de dizer. Você não consegue sentar? Você vai trabalhar? Me leva junto. O problema é que você vai precisar de um fone de ouvido. Tem partes aqui que não vai ficar legal falando em público. Vamos lá? Vamos lá? A cartomante lobisomem, Safira. Abri os olhos e o sol estava entrando pela minha tenda. Eu sabia que deveria ser por volta de 8 horas da manhã. Ainda tentei virar para o lado e dormir mais. Eu queria dormir mais. Eu precisava dormir mais. Estava cansada. Havia dias que eu chegava dos meus atendimentos próximos às 22 horas, o que é proibido. É, não podemos ler cartas depois das 22 horas e nem antes das 6 da manhã. É proibido. Eu estava cansada. Eu estava pagando as consequências de um ato desse e eu estava cansada física e emocionalmente. E em segundos, assim que eu me virei, eu voltei a dormir, até que eu ouvi um grito do meu pai. Estava na porta da tenda me chamando para eu levantar. Já haviam clientes me esperando. Às vezes, as pessoas acham que ler carta é simples, que é só embaralhar e jogar. Que a leitura é a primeira coisa que passa na cabeça. As pessoas pensam que é simplesmente jogar, embaralhar, jogar e falar o que passa na cabeça. Não é nada disso. Ler carta precisa, antes de tudo, ter a permissão dos guias espirituais, que geralmente é fácil, já que eles são os que trazem a nossa intuição. Sim, eles nos trazem as pessoas para ler carta. Vocês acham que vocês escolhem as cartomantes, né? Não. É o baralho que escolhe vocês. É bem assim. Complexo, né? Mas é bem isso. Só estou contando para vocês entenderem até onde que eu cheguei aqui. A sinergia que precisamos ter com a consulente ou consulente é grande para que tenhamos o máximo aproveitamento na consulta. Então, nós, os Romani, estamos sempre prontos para atender a pessoa. Estamos completamente entregues de corpo e alma para aquela sessão. Fazemos nosso preparo antes e depois, de acordo com os pedidos e valores que fazemos.
Mas nem sempre os consulentes são completos naquela sessão. A maioria dos consulentes vem para o atendimento como uma cigana com dúvida, como se tivéssemos que provar quem somos e o que somos. A maioria dos consulentes não vem à consulta em mente aberta, esperando que o baralho cigano ou o tarô falem com elas. Mas eles falam. Essa é a magia. Bom, estava levantando da cama, repassando a minha agenda de clientes na cabeça. Eu só podia atender no máximo 10 clientes por dia. Mas meu pai, o meu pai me forçava a atender pelo menos 13 pessoas. 13 pessoas por dia. Todos os dias. De sol a sol, como falávamos. E eu estava exausta. Alguns minutos depois, eu estava engolindo uma torrada com ovo mexido em cima e um suco de uva. Quando cheguei à tenda de atendimentos, meu pai estava de braços cruzados na porta. Até que enfim, disse ele, comece os atendimentos. Depois disso, ele saiu pela porta da tenda e permitiu o primeiro cliente entrar. Antes mesmo de eu sentar na cadeira. Bom dia, Sr. Geraldo, eu disse sorrindo, com o coração apertado. Eu nem tinha feito a minha primeira oração ainda. Sr. Geraldo, cliente assíduo, entrou com a mesma simpatia de sempre, de cara fechada. Mal falava. Ele sentou, abri as cartas e comecei o atendimento. Eu sabia que, independente do que eu dissesse, o Sr. Geraldo nunca aceitaria as cartas, diziam, sem questionar. Ele sempre questionava muito. Então aquele atendimento era muito cansativo. Depois de muito explicar, Sr. Geraldo, sem Sr. Geraldo aceitar, depois de muito indicar, sem Sr. Geraldo querer, depois de muito baralho, muita dúvida, e baralho indicar perigo, o Sr. Geraldo saiu. Apenas com uma mínima dúvida, mínima mesmo. Digamos que aquele atendimento foi 5% de dúvida se deveria me ouvir. Era a única dúvida dele. 90 minutos depois, o Sr. Geraldo deixou o dinheiro sobre a mesa de atendimento e saiu, sem se despedir. Era típico dele. Minha energia tinha acabado por completo, mas a agenda estava cheia, segundo a minha irmã Agatha. Ela quem cuidava de nossa agenda. E da nossa irmã Amber. E de Ametista. Enfim. Assim que o Sr. Geraldo saiu, levando a maior parte da minha energia, o rosto de Agatha apareceu entre as miçangas da cortina, e ela sorriu, sabendo que minha energia se foi. Bom dia, Safira. Pedi um copinho de açaí para você. Quer agora ou coloco na geladeira? Disse ela com carinho. E eu sorri. Minhas irmãs eram a minha vida. Éramos muito unidas, principalmente depois que nossa mãe desencarnou. Há alguns anos ela desencarnou. Nosso pai ficou extremamente protetor e controlador. Eu trabalhava tanto que quase não dormia, quase não comia, quase não via o nosso dinheiro porque nosso pai ficava com tudo. Afinal, ele tinha dívidas. Tomei metade do suco de açaí por falta de tempo, não por falta de fome, e me senti melhor. Sentei atrás da minha mesa e pedi para chamar o próximo cliente. Era a Dona Carmen, uma senhora idosa, beirando os 70 anos, franzinha, cabelos brancos e curtos, rosto enrugado e um sorriso no rosto. Ela me trouxe uma caixinha com alguns biscoitos amanteigados, feita em casa, e eu já a conhecia. Ela queria notícia dos filhos que moravam longe, e eu dava notícia para elas. O baralho cigano sempre fornecia informações
suficientes para acalentar o coração de uma mãe. O mais velho estava com problemas financeiros na capital paranaense. O mais novo estava ganhando bem e fugindo do mais velho, porque este pedia dinheiro, e fugia da mãe, porque a mãe o obrigava a dar dinheiro. Uma hora depois ela saiu da tenda, prometendo voltar em 15 dias. Já era quase hora do almoço, quando eu terminei meu copo de açaí. Encontrei meu pai vindo fazer a coleta financeira, sem sequer falar comigo. Sequer dirigiu o olhar para mim. Pegou o dinheiro e saiu em direção à tenda de âmbar, depois para a tenda de ametista. Ele fazia isso 2, 3 vezes por dia. Ágata quem pegava algum dinheiro que ele deixava passar. E ela pedia algo para comermos, ela comprava roupa para nós. Ela quem cuidava de nós, a nossa irmã caçula. Quem cuidava de nós era justamente quem nós deveríamos cuidar. Eu estava pensativa quando entrou mais um cliente, o jovem Guilherme. Bom, eu prefiro não contar a situação dele. Deixo para ele contar futuramente se ele quiser. Mas a energia dele é pura, ingênua. Foi muito tranquilo o atendimento. Os atendimentos quinzenais dele eram sempre muito bons. E ele saiu, entregando dinheiro diretamente para Agatha. Mas alguns clientes, com suas particularidades, e meu plantão aquele dia tinha terminado. Agatha já tinha saído, assim como as minhas outras irmãs. Eu sempre era a última. Eu estava muito cansada para levantar da cadeira. Estava muito cansada mesmo. Então, resolvi esperar um pouco, respirar um pouco antes de sair e ir para minha tenda e ir para o meu quarto. Eu não queria comer, não queria tomar banho. Eu só queria descansar e dormir. Eu já estava saindo da minha tenda. Já estava saindo. Mais alguns passos eu estaria em liberdade, pensava eu, quando eu ouvi alguns barulhos de salto alto se aproximando a mim. Fixei a audição para ter certeza de que eu tinha ouvido mesmo. E sim, não só ouvi, como já estavam próximos, muito próximos de mim, mais rápido do que antes. Antes que eu levantasse da cadeira, entrou na minha tenda uma mulher, vestida de maneira bem elegante, cabelos negros presos em coque, delineado perfeito, sem um fio errado no rosto, maquiagem discreta, mas perfeita. Feições fechadas, olhos castanhos, pele branca, boca em uma linha reta, com batom vermelho. Estava em um taier preto, de sapatos e salto alto. Ela me olhou com raiva, com voz aparentemente controlada. Você é a ciganinha que atendeu o meu esposo? Disse ela. Senhora, boa noite. Quem é a senhora? Imponente senhora caminhou em volta da pequena tenda, olhando ao redor e julgando o espaço simples e acolhedor que eu atendia. Ela então se virou para mim com arrogância e disse: Meu esposo Gerson esteve aqui. E você disse que eu tinha um amante. Quem é você para dizer isso? Vou te processar, disse ela. E eu me soltei na cadeira. Estava cansada. Depois de um dia tenso de atendimentos, depois de vários dias tensos de atendimentos, quero dizer. E agora, aquela mulher estava ali, me cobrando, me acusando. Eu me segurei ao máximo para não responder à altura, já que eu tinha como responder. Ah, eu tinha. Mas eu esperei ela despejar tudo aquilo nas minhas costas. E ela saiu, triunfante, para se encontrar com seu amante do lado de fora da minha tenda.
Respirei fundo, saí da tenda sem rumo. O acampamento estava nas terras da família Álvares há décadas e eu conhecia muito bem os arredores. Então eu saí rumo ao lago, nos fundos do acampamento. Meu peito ardia de tantas baboseiras que aquela mulher disse, sem eu precisar ouvir. As palavras dela gritavam em meus ouvidos e eu caminhava, sem olhar aonde eu estava pisando. Cheguei ao lago e logo me sentei na minha pedra preferida, a Pedra Grande. A lua estava alta e eu queria um pouco de tranquilidade, um pouco de paz, um pouco de mim. Aspirei o ar puro e procurei não pensar em nada. Estava ouvindo o silêncio do lago naquela hora. Estava ouvindo os grilos, pássaros noturnos, ouvindo a paz e a voz de um rapaz. Sim, comecei a ouvir a voz de um rapaz que estava falando em outra língua. Ele estava a uns 30 metros de mim, mais ou menos. Ele estava falando com alguém que eu não via, que aliás não respondia para ele. O rapaz foi gesticulando e falando, como se explicasse algo a alguém. Eu estava calada, observando ele falar, explicar, gesticular. Quando ele subiu em uma pedra, próxima do lugar mais profundo do lago. Então, meu corpo todo entrou em alerta. E quando ele estava lá em cima, soltou o seu corpo, que caiu pesadamente na água. Eu levantei da pedra e fui correndo até onde ele estava. Achei que era apenas um mergulho rápido para espantar o calor. Esperei alguns segundos e ele não submergia. Bolhas de ar subiram até a superfície e nada do rapaz. Então, tomada de uma coragem que eu não sei de onde veio, eu pulei e ficou tudo escuro, ficou tudo quieto. Tateei, mas não encontrei nada além de água. Foi quando a ponta dos meus dedos tocou um cabelo. Tateei mais um pouco e encontrei uma cabeça ainda quente. Era ele. Peguei o corpo do rapaz com muita dificuldade e segurei com um braço, trazendo para a margem do lago. Depois de alguns esforços, consegui levar ele até o raso, sentado na margem. Consegui fazer respiração boca a boca, até ele expelir a água que havia aspirado. Eu estava exausta em dobro. Comecei a chorar. Ele respirava, ainda sem saber o que estava acontecendo. Ele me olhou, confuso, enquanto eu chorava. Ele me olhou nos olhos, se aproximou, colocando a sua boca na minha. Eu demorei alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Demorei para entender que eu estava sendo beijada. Demorei alguns segundos para entender que estava sendo acariciada por um homem. Porque ele subiu em meu corpo enquanto eu tentava gritar. Ele se encaixou entre as minhas pernas e beijou meu pescoço. Vi que ele estava mexendo na abertura da calça. E eu entendi o que ia acontecer. E eu gritei: Pare! O que está fazendo? Então surgiram os lupinos e o retiraram de cima do meu corpo. Eu encostei a cabeça na grama da margem, respirando profundamente. Eu me senti sozinha, muito sozinha. Chorei muito ali, molhada, encharcada e sozinha. Minutos depois levantei e segui de volta para o acampamento. Que dia foi aquele? Santa Saracali.
Cheguei na tenda, me troquei e deitei pesadamente na cama, mas não consegui dormir, apesar do cansaço. Pensei no rapaz que eu salvei no lago. Por que ele pulou? Será que algo prendeu a perna dele lá no fundo do lago? Será que ele estava tentando dar um fim à sua própria vida? Não pode ser. Jovem lindo daquele, parecia artista de cinema. Agradeci ao Criador por ter ido, por eu ter ido até lá, por ter me permitido ajudar aquele lindo rapaz. Espero que ele nunca mais tente contra a sua vida. Enfim, a vida era difícil. Trabalhávamos muito, sem folga, sem recesso, e mesmo assim eu não pensava em, meu Deus, minha nossa. A noite foi longa, mal consegui pegar os olhos. Quando meu pai chegou no meu quarto de manhã, eu já estava arrumada, sentada na cama. Ele me olhou e saiu, como sempre fazia. Cheguei em minha sala e Agatha estava sorrindo. E eu imaginava o motivo. Sentei na minha mesa e entrou o primeiro cliente. Era um rapaz alto, cabelos dourados, olhos castanhos. Olhei algumas vezes tentando saber de onde eu o conhecia. Quando ele sorriu e seus olhos ficaram azuis. É, creiam, eu não estava dormindo, não estava com fome, já estava com carga certinha de café. Ele sorriu e eu sorri ao mesmo tempo, igual uma boba. Indiquei a cadeira à minha frente e pedi para ele se sentar. E ele o fez bem devagar, me analisando fixamente. Eu já estava acostumada com esse tipo de atitude. Ficamos nos encarando por um tempo, como se estivéssemos nos medindo mutuamente. Enfim, ele disse: Quero te agradecer por ontem, disse ele. Apenas 4 palavras, e um mundo de sentimentos me dominou. Eu lembrei de onde eu o conhecia. De ontem, quando ele pulou na água do lago e quase se afogou. Eu lembrei dos meus problemas, lembrei de trabalhar da hora que acordava à hora que dormia, e nem sempre o dinheiro vinha em minhas mãos. Se não fosse Agatha esconder algum dinheiro antes do nosso pai levar para onde ele devia dinheiro, eu nem roupa tinha para vestir. Eu nunca namorei, nunca saí com ninguém, não tinha tempo, já que meu pai tinha que levantar dinheiro rápido. Minhas irmãs e eu tínhamos que trabalhar sem descanso. Nunca tinha ido a um restaurante ou uma lanchonete. Mesmo assim, eu nunca pensei em finalizar a minha vida. O que será que esse homem vivenciou para tomar essa decisão tão difícil? Mergulhada em meus pensamentos, escutei a voz dele me chamando. Moça, ele disse, e eu saí do meu transe. Oi, desculpa, vamos jogar cartas. Eu disse ainda meio tonta. Qual o seu nome e sua data de nascimento, por favor? Perguntei a ele. Sou Erlon Hernandes, 25/10/1980. Ele disse, e eu parei imediatamente. Ele era estrangeiro, pelo sotaque, pelo nome. Espanhol não era. Não tinha traços espanhóis. Seria então América do Sul ou América do Norte? Mais uma vez me vi desligada e pensativa. E mais uma vez ele me chamou. Oi. Oi, me desculpa, eu estava pensando em ontem. Eu disse, e ele baixou a cabeça. E eu fiquei envergonhada com a minha frase. Então, sem esperar resposta, eu embaralhei as cartas. Ele cortou para o lado que eu queria e joguei o baralho, abrindo uma das cartas enquanto lindos olhos azuis me fixavam. E assim, fui lendo as posições da carta.
Elon, as cartas disseram que você esteve em um mundo estilo cor-de-rosa. Eu disse e ele confirmou. Era tudo perfeito, tudo parecia caminhar bem, mas aí veio um perigo. Eu abri mais duas cartas e eu disse: Você ganhou uma nova vida. Eu vejo um recomeço. E mais uma vez, apesar das dúvidas, você foi protegido, acolhido, encaminhado a uma vida melhor. Mas algo em você não estava completo. Parecia que você estava sentindo falta de alguém, mas ao mesmo tempo uma espécie de luto. Olhei para ele e vi que ele confirmava com a cabeça. E eu continuei. Você deixou algo para trás. Uma mulher morena, de cabelos longos e escuros. E ele começou a chorar. Peguei minha caixinha de lenço, que estava ao meu lado esquerdo, e estendi a ele, que pegou e usou. Chorou por algum momento, quando se acalmou. Joguei mais cartas, achando que ele tinha desvivido, achando que ela tinha desvivido, já que ele estava tão triste, já que ele não havia tentado. Bom, já que ele tentou contra si. Mas abrindo as cartas, eu vi que ela estava viva e feliz, com um homem loiro. Então era isso, pensei. Dor de amor, dor de ter sido trocado. Fechei as cartas, achando que ele saberia ler. Claro que ele não sabia. Ele era um lupino. Mas e se soubesse? Quando ele parou de chorar, ele me perguntou: Você viu tudo isso aí? Vi uma mulher, mas ela está em outro relacionamento. Foi por isso que o senhor tentou contra a vida? Não, eu sou um idiota, disse ele baixando a cabeça. E eu enruguei a sobrancelha. Por que você diz isso? Eu sou patético. Já entendi que você se ama. Mas por que você disse isso? Meu país foi atacado e minha noiva foi dada como desvivida. Eu demorei a manter o luto. Quando resolvi tirar o luto, me interessei por alguém comprometida. Isso é errado em nossa cultura. Me interessei pela moça porque ela é muito parecida com minha noiva, mas era comprometida, como eu disse. E depois soube que minha ex estava viva. E eu nunca procurei por ela, nem no sistema, nem depois que ela reapareceu. Eu travei, sabe? Me sinto péssimo, porque parece que minha vida parou. Ele disse, medindo as palavras. Então respondi a ele. Eu entendi, mas sua vida não parou. Sua vida está em movimento. Vem novidades em sua vida. Nesse momento, a minha irmã entrou e eu sabia que o próximo cliente entraria. Nem percebi o tempo passar com Erlon. Senhor Erlon, acho que nosso tempo acabou. Eu disse e Agatha negou com a cabeça, enquanto Erlon ria. Safira, ele comprou o dia todo. Remanejei a agenda toda. O dia hoje é dele, disse Agatha, fazendo gesto com a cabeça. O quê? Eu perguntei. Sim, comprei todos os seus horários e agora quero o dia todo com você. Podemos almoçar? Ele disse e eu ainda estava meio em choque. Nunca alguém tinha feito isso. Eu não sabia nem como atuar, como proceder. Ele ergueu a sobrancelha, esperando a minha resposta. Ah, sim, acho. Muito bem, disse ele sorrindo. Pegue sua bolsa e vamos passear. Peguei minha bolsinha, que minha própria comunidade cigana fez. Peguei alguns cartões e segui para onde o rapaz indicou.
Seguimos até o estacionamento cigano e aonde ele estacionou o carro. Ele acionou o controle do carro e luzes e lanternas de um carro vermelho acenderam. Ele abriu a porta e eu entrei. Ele fechou a porta e entrou do lado do motorista. Se virou para mim e disse: Aonde gostaria de ir? Ele disse animado. Eu olhei para ele com franqueza e respondi: Eu sinceramente gostaria de comer alguma coisa e dormir ao mesmo tempo. Não consigo me decidir. Ele sorriu, sorriu lindamente, e eu vi que ele é ainda mais bonito sorrindo. Ele respondeu: Então, eu já sei aonde vamos. Ele dirigiu por algum tempo, saiu da cidade. Estava ganhando a estrada quando entrou numa rodovia de terra, chegando a uma pousada. O cheiro de mata era incrível. Ele chegou a uma casinha que funcionava como recepção. Então pegou duas chaves e seguimos para um lugar indicado. Chegando a uma casinha que tinha duas portas, ele abriu uma e me disse: Você fica nesse quarto e eu estou nesse. Disse ele apontando o quarto do lado. Entre, se ajeita, que vamos almoçar, depois você descansa. Meia hora depois, estávamos no restaurante da pousada. E eu comi comida de verdade. Uma delícia. E a conversa fluiu muito bem. Descobri que Erlon era da ordem. Trabalhava com o marketing e relações internacionais. Estava na melhor fase da vida, muito estranho para quem tentou contra sua vida. Descobri que a moça que apareceu na carta foi o primeiro amor dele. Eles se casariam em breve, então teve um ataque na ordem e eles se separaram. E eu estava deitada na cama, ouvindo ele falar, até que eu adormeci. Eu só ouvi até aqui. Me desculpem. Acordei meio sem saber onde eu estava, acordei meio atordoada. Quando olhei ao lado, eram quase hora do jantar. Tomei um banho, mesmo colocando as mesmas roupas, e eu esperei do lado de fora do chalé. Ouvi Erlon falando em inglês ao telefone, ao desligar de uma ligação e outra entrar. E mais uma e mais outra. O sinal do telefone caiu, ele correu para fora procurando o sinal e foi só aí que ele me viu, sentada na cadeira da varanda, entre os dois quartos. Boa noite, Safira, disse ele beijando meu rosto. E eu assustei com um gesto de carinho, mas eu me calei. Vamos jantar? Confirmei com a cabeça. E ele disse: Só mais uma ligação e seguimos, ok? E a ligação tocou antes de eu responder. Ele atendeu a ligação, que durou mais meia hora, e só depois seguimos para o restaurante do hotel para jantarmos. No meu telefone tinha 8 ligações do meu pai. Ignorei todas, já que minhas irmãs ligariam caso houvesse algum problema. Algum problema? Perguntou Erlon. Meu pai está me ligando. Quer retornar para ele? Não, 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 vamos jantar. Eu disse. Sentamos em frente um para o outro e conversamos mais um pouquinho. Ele me disse sobre seus negócios, que tinham contratos até 2040 e que ele era um dos responsáveis. Eu sabia um pouco sobre lupinos, sabia que eles se protegiam e protegiam a nós. Por isso eu fui à noite no lago, porque eu sabia que ninguém me atacaria. Ali é protegido pelos lupinos. Então eu sabia que eu tinha essa liberdade. Eles me davam essa liberdade de ir até o lago das terras deles. Mas uma coisa que eu não contei para ele foi que, mesmo pulando na água para salvar a vida dele, eu não sabia nadar.
Sim, eu não sabia nadar. Deus tem seus meios. Eu não pensei duas vezes ao pular para salvar ele, que eu não conhecia. Então Deus acabou me protegendo. E deu tudo certo. Só por favor não façam isso em casa. Foi ótimo relaxar na pousada, mas estava na hora de irmos embora. E eu sabia. Adorei o dia com você, viu? Obrigada. E ele disse: Aliás, tenho muito que agradecer. Ontem eu realmente. E eu interrompi. Nunca mais faça isso. Eu disse e vi que ele prestava atenção. Então eu continuei. A vida é um dom divino. Não podemos simplesmente ceifá-la. Deus tem um projeto de vida para cada um de nós. Basta esperar uma ordem deles e saberemos. Eu disse e ele sorriu de maneira diferente. Eu já sei a minha ordem. Ele disse sorrindo. E eu sorri também, apesar de não entender. Elon, precisamos ir. Ele riu e respondeu. Comprei mais 2 dias seus. Podemos ficar aqui por mais 2 dias. Minha boca abriu e fechou novamente. Estávamos ali naquele paraíso por mais 2 dias. Eu precisava de mais roupas. E ele disse: Preciso ir para casa pegar mais roupas, Elon. Ele sorriu, me mostrando uma sacola típica dos ciganos. Eu a reconheci sendo a sacola de Ágata, com mais 2 trocas de roupas minhas dentro. Eu estava maravilhada. O que não tiver aí, compramos, não se preocupe, disse ele, e eu o abracei, com respeito, com carinho. Obrigada, Erlon, por fazer isso por mim. Deus te dê em dobro o que você está me dando. Já me deu, menina, disse ele enquanto eu entrava no meu chalé. Eu nem sabia o que fazer com tanto tempo livre. Ele pareceu ler meus pensamentos, e ele disse: Amanhã andamos de cavalo, faremos trilhas, vamos para a piscina se quiser, ou só ficamos aqui. Você quem decide. Ele disse, se aproximando e beijando a minha testa. E eu sorri. Era bom ser cuidada. Fiquei vermelha e ele disse: Não se preocupe. Ontem ganhei, além do presente da minha vida mais uma vez, ganhei uma amiga. Você. Os 2 dias seguintes foram mesmo de tranquilidade. Andei de cavalo, já que o cavalo estranhou Erlon. E ele acabou indo caminhando. Comi frutas direto do pé. Erlon era uma companhia incrível, sempre cuidando do meu bem-estar. Eu sabia que o mundo rosa acabaria, e logo, porque meu pai ligava dia e noite. Falei pelo telefone com Agatha. Estava tudo bem fora a insistência do meu pai, que recebeu o dinheiro dos meus dias, mas queria mais e mais. Sentei no chão da varanda do chalé, assistindo o espetáculo do pôr do sol, ouvindo os pássaros diurnos se retirarem e os pássaros noturnos se aproximarem, ouvindo o barulho dos ventos dos ouvidos. Aspirei fundo o perfume da natureza. Não vi que Elon estava ao meu lado. Olhei para ele, sorrindo, e voltei a minha atenção para o sol, acompanhando os últimos segundos de brilho dele naquele dia. É um espetáculo, não acha? Eu disse a Erlon, olhando para o sol. Erlon me olhou fixamente e disse: Sim, um espetáculo. Ficamos ali sentados por mais alguns minutos, em silêncio. Não precisava dizer nada, o silêncio dizia tudo. Gostávamos um da companhia do outro. O clima de paz foi quebrado quando o telefone dele tocou. Quando o meu telefone tocou, e antes de eu atender, Erlon o pegou e atendeu. Erlon, silêncio na linha. Então Erlon disse:
Senhor, sou eu. Senhor Marciano, sou eu. Ela está comigo. Fique em paz. Sim, amanhã estaremos de volta. O senhor recebeu meu dinheiro que eu te mandei? Ah, sim, maravilha. Espero que seja o suficiente. Muito obrigada. Adeus. E desligou. Você deu dinheiro ao meu pai? Sim, mas pelo menos não foi o suficiente. Baixei a cabeça com vergonha. Erlon se aproximou e me abraçou. Me aconcheguei em seu peito e permiti grossas lágrimas caírem dos meus olhos. O choro ficou ainda mais tenso. Meu peito chacoalhava enquanto eu relaxava no abraço quente de Erlon. Que vergonha, pensava. Meu pai tinha recebido dinheiro e, pelo que eu entendi, em dobro, e estava me ligando para pedir ainda mais. Depois de algum tempo em silêncio, o choro foi diminuindo e Erlon permanecia abraçado. Quando parei de chorar, me afastei e foi a minha vez de dar um beijo na testa dele. Mas ele também ia dar um beijo na minha, ao mesmo tempo. Nossas bocas se encontraram, de novo, no meio do carinho. Meu corpo se acendeu de forma que eu fiquei agitada, feliz e desconfortável ao mesmo tempo. E parecia que ambos ficaram assim. Foi quando ele disse: Vamos jantar. Sim. No restaurante, não conversamos. Não que o clima estivesse tenso. Nada disso. Apenas estávamos aproveitando a companhia um do outro. Afinal, eu ganhei um amigo. Iria embora no dia seguinte, então aproveitei o máximo da companhia de Erlon, mesmo em silêncio. E no dia seguinte, chegamos ao acampamento. Como sempre, Erlon ao telefone. Agradeci a ele e entrei. Tinham consulentes me esperando. Assim que eu cheguei, vi meu pai na porta da minha sala. Quando ele me viu, ele se aproximou e esbofeteou meu rosto, ao ponto de me jogar a uma certa distância, que eu caí no chão. Quando ele veio para cima de mim, a sessão de tortura, na frente dos meus clientes, Erlon se entrepôs entre nós dois. Saia, seu moleque, disse meu pai. Não encoste nela, disse Erlon. O que, menino? O que você disse? Se encostar num fio de cabelo sequer dela, faz com o pessoal da banca ao qual você está devendo, para cumprir a dívida, disse Erlon. Ninguém disse nada, só ouvimos. Meu pai silenciou, mesmo com a cara fechada. Mas Erlon não estava calado não, ele continuou. E tem mais. Se eu souber que o senhor tem ido novamente ao jogo, eu venho aqui com a ordem. Você é cigano. Vocês jogam para ajudar pessoas, não para perder dinheiro. Então, senhor, seja um cigano. É um pedido da ordem. E tem mais. Ou o senhor é pai, ou o senhor vai embora. O rosto do meu pai ficou pálido. Minha irmã Amber, que tinha ouvido tudo calada, enfim perguntou: Pai, você joga nosso dinheiro? Ele olhou para minha irmã e ergueu a mão para bater nela, enquanto Erlon disse: Não tente. Não toque nenhuma das mulheres desse acampamento. E foi quando meu pai se virou. Seus olhos estavam transtornados, ele parecia ser outra pessoa. Ele disse aos berros: Quem você pensa que é, rapaz? Não vou baixar a cabeça para um filhote de lobo, disse ele, completamente fora de si. Vou agora à mesa de jogos, que eu ganho mais do que ficar discutindo a minha vida com você. Sou sujeito homem. Preciso de diversão. Lá sou tratado como mereço.
Se você for, não será mais bem-vindo nesse acampamento, disse Vladimir, que acompanhou tudo da porta, observando em silêncio até então. Não pode me expulsar. Sou um Romani, disse meu pai. Está maltratando mulheres. Romani não faz isso. Ainda mais tinha dinheiro delas que ganhou honestamente para levar para jogatina. Essa é sua última palavra, grunhiu meu pai, com o ego ferido. Sim, respondeu Vladimir. Então meu pai saiu, pisando duro. Sem uma palavra para mim, sem uma palavra para suas filhas. Minhas irmãs e eu nos abraçamos. Vladimir saiu, agradecendo a Erlon, que saiu em seguida. O dia correu melhor, nem senti o trabalho naquele dia, e no final do dia o dinheiro ficou conosco. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Erlon sempre ligava, perguntava como estava, se precisasse de alguma coisa. Nos falávamos rápidos, mas não nos vimos naquela semana. Na sexta-feira, Erlon me mandou uma mensagem me convidando para um baile da ordem. Concordei na emoção, mas eu lembrei que eu não tinha roupa adequada. O que eu faria? Meia hora depois, chegou uma caixa branca grande para mim. Quando abri, era um lindo vestido azul, que combinaria muito bem com os meus olhos azuis. Experimentei e ficou perfeito. Ametista me ajudaria com o cabelo. Ágata me ajudaria com a maquiagem. Âmbar emprestou um perfume e um sapato. Às 19 horas, horário combinado, Erlon entrou no acampamento diretamente na minha tenda moradia. O vi chegando pela janelinha do banheiro. Então eu saí. Quando ficamos frente a frente, Erlon paralisou. Maravilhosa, ele disse e sorriu. Você está deslumbrante. Ele reforçou. Você também está bem simpático. Eu disse e ele sorriu, me dando o braço para eu colocar a mão. Quando chegamos ao baile, todos me olhavam. Eu já sabia que isso aconteceria. Primeiro, porque são lupinos, então, atentos a tudo. Segundo, porque eu não estava acostumada a ir até lá. Me conheciam, mas não sabiam que eu estaria lá. Terceiro, Erlon não era visto com mulheres, e eu sabia. Não posso dizer como, mas eu sabia. Passei a observá-los também. Uma música começou a tocar e Erlon me convidou a dançar. Eu não sei dançar dessa forma. Eu respondi e fui sincera. Não sabia mesmo dançar. Erlon segurou nas minhas costas com carinho e disse: me segue que eu te ajudo. Então ele deu um passo à frente e um passo atrás. E a direção mudava, um passo à frente e um passo atrás. E mais uma vez mudava a direção, um passo para frente, um passo para trás. Realmente não era difícil. Erlon me conduziu entre os casais dançando e eu o acompanhei, sem medo. Eu senti olhares sobre os meus ombros e assim ficava uma, duas, três danças seguidas. Quando me cansei, pedi um copo d'água. Seguimos para o bar, pedi no balcão minha água e Erlon pediu o mesmo. O telefone dele tocou e ele se afastou um pouco para atender. O garçom me estendeu água e eu peguei. Quando me servi, vi alguém se aproximando. Olhei e vi um rapaz do lado sorrindo. Sorri em resposta e ele se aproximou. Eu já vi você, disse ele. Possivelmente, respondi. Você é uma das ciganas que lê em carta, não é? Perguntou o rapaz. E eu sorri respondendo. Safira é o meu nome. Sou Leonardo. Você está aqui com alguém? Comigo, disse Erlon chegando.
Essa mulher é meu anjo da guarda, a minha melhor amiga, disse ele, e algo dentro de mim se quebrou. Melhor amiga. Meu sorriso sumiu, e Leonardo percebeu. Quer dançar, Safira? Perguntou Leonardo. Olhei para Erlon e ele não disse nada. Então eu confirmei. A dança com Leonardo era mais agitada, mais sensual, mais animalesca. Enquanto dançávamos, conversávamos. Vocês se conhecem há muito tempo? Não, respondi. Queria dar mais detalhes, mas afinal esse assunto pertencia a Erlon. Leonardo não estava satisfeito. Eu sei que é meio clichê perguntar, mas eu preciso saber se você tem compromisso. Eu não tenho, só com o meu trabalho. Eu quero seu telefone, disse ele e eu sorri. Que atrevido, pensei. Dançamos mais uma música, rodopiando e sorrindo. Meu olhar procurou rapidamente Erlon, que estava num grupo de pessoas, mas um olhar fixo em nós. Eu estava me sentindo estranha, como se estivesse fazendo algo errado. Então pedi para irmos até o bar. Queria mais água. Leonardo pegou as minhas mãos, enlaçando os dedos, e seguia até o bar. Erlon observava tudo, em silêncio. Olhei para ele, pedindo ajuda com os olhos. Estava chateada com Erlon por falar que éramos amigos. Ele não mentiu. Tudo bem, ele não mentiu. Mas eu queria mais. Porém, eu queria mais de Erlon, não de outro. Ele entendeu meu pedido silencioso, se aproximou, perguntando: Quer ir embora? Disse Erlon. Quero sim, por favor. Eu te levo, disse Leonardo. Erlon fuzilou ele com um olhar. Eu trouxe, eu levo, Léo. Quero conversar com ela. Combinado. Pega meu número de telefone. Me liga para sairmos, disse ele, me entregando um papel pequeno. Agradeci, coloquei na bolsa e saímos. Quando chegamos no carro, Erlon abriu a porta para mim e foi até ao lado do motorista, assumindo a direção do carro. Erlon parecia incomodado com algo, mas ele não falava. Parecia estar ensaiando falar algo para mim, algo importante. Eu esperei. Sabia que ele falaria no momento dele. E então esse momento chegou. Você vai ligar para Léo? Eu sorri olhando para Erlon. Ele se mantinha sério. Procurei acalmar minha voz e disse: Você disse a ele que somos amigos. Erlon fez uma careta e respondeu: Sim, eu sou um idiota. Eu não quero que ligue para ele, mas eu não posso forçar você. Porque eu acho que suas palavras são mais fortes do que realmente são. Eu perguntei. E Erlon parou o carro no meio da rua. Me olhou sério e disse: Eu sou um animal. Eu não sou o civilizado como parece que sou. Parecia que ele estava controlando a respiração. Colocou as mãos no rosto e disse: Vou te levar em casa. Mal controlo a mim mesmo. Como posso manter a calma se eu saio e os lobos já te atacam? Eu sorri. Erlon estava sério. E ele me disse: Por favor, não zombe de mim. Não estou zombando. Só quero te entender, Erlon. Ele se virou para mim novamente e disse: Eu quero você. Apaixonadamente. Eu abri e fechei a boca de novo. Você não demonstra isso. Posso demonstrar, se vier comigo, disse Erlon. Ir para onde? Você confia em mim? Perguntou ele. Sim, eu confio. Então vamos. Ele assumiu novamente o controle do carro. Seguimos por algumas ruas que eu conhecia.
Era a área nobre da cidade. Paramos em frente a um prédio. Ele estacionou no subsolo. Descemos do carro, seguimos ao saguão e então ao elevador. Ele me olhava pelo reflexo do espelho do elevador. Elon ainda estava tentando se controlar, mas não tive medo. Eu conhecia bem. Assim que a porta se abriu, ele colocou as mãos em minhas costas e indicou um dos lados para seguirmos. Paramos em frente a uma porta branca. Ele girou a porta, abrindo-a e tudo mudou. Era um apartamento incrível, poucos móveis, estilo homem solteiro. Ele jogou as chaves de uma mesa de vidro, afrouxou a gravata e abriu alguns botões da camisa, me olhando. Sustentei o olhar. Ele se aproximou lentamente, me olhando nos olhos, e disse: Ainda dá tempo de correr. E eu sorri. Então ele se aproximou ainda mais, colocando a mão em minha nuca, me puxando para ele, num beijo apaixonado. Ela se abaixou, colocando suas mãos em minhas pernas e subindo meu vestido até a cintura. Minha nossa, minha nossa, disse ele, quando viu a minha roupa íntima. Ele puxou minha calcinha que ficou em pedaços no chão. Ele se aproximou das partes mais íntimas e beijou, mordeu, fazia movimentos circulares com a língua. Eu mal conseguia me segurar. Comecei a perder as forças nas pernas, enquanto ele apalpava algo macio lá atrás. Senti um leve desconforto na minha barriga e Erlon colocou a minha perna em volta do seu ombro. E eu emanava sons que nem eu mesmo sabia que seria capaz. Erlon se manteve até eu sentir choques, seguidos de um calor intenso, depois um enorme frio na barriga. E não se afastou. Ele não se afastou. Ele ficou lá. Quando eu consegui fazer com que ele tirasse a cabeça de onde ele estava, ele ficou de pé, me olhando, desceu o zíper do vestido, até o vestido ficar ao chão. Ele me pegou no colo para eu sair de cima da peça de roupa. Eu ia tirar os sapatos de salto, agulha, quando ele disse: Não tira, fica com ele. Então, permaneci. Ellen baixou do sofá, fazendo a parte de trás ficar alta. Então ele se abaixou e fez a mesma coisa que antes. Suas mãos corriam meu corpo desesperadamente enquanto ele fazia um carinho ali embaixo. Meu corpo todo pulsava, esperando o próximo passo dele. Fique aí, ele disse, quando se levantou, retirou a camisa, retirou o sapato e permaneceu com a calça. Abriu o zíper e massageou algo rijo enquanto me olhava. Muitas emoções dominavam meu corpo. Quando comecei a ficar desconfortável, ele pegou a minha mão e levou até o quarto dele, me colocando delicadamente na cama. Ele deitou sobre meu corpo e encaixou algo macio em minha abertura. Olhou nos meus olhos e disse: Tem certeza? Sim, eu disse num sussurro. E ele começou devagar, movimentos curtos e aos poucos ia introduzindo ainda mais. Eu sentia dor, sentia sim, um desconforto, um incômodo, mas ao mesmo tempo eu queria mais dele, e ele estava me dando mais, em doses homeopáticas. Ele parou e olhou fixamente para mim. Oh meu Deus, você é tão linda. Sustentei o olhar e eu respondi: Eu sonhei com você, sabia? Ah, sonhou, é? Ele estava em cima de mim,
dentro de mim, em movimentos de entra e sai, enquanto conversávamos. O que você sonhou? Sonhei que você me disse que adorava o meu perfume. Ele aspirou o meu perfume e disse sim, eu adoro. Vendo que eu mantinha a racionalidade, ele disse: Eu adoro o seu perfume. E então ele começou a fazer mais movimentos. Começaram cautelosos, depois ele seguiu com movimentos mais brutos, estocadas fortes. Meu racional queria que ele parasse, porque estava dolorido, mas meu corpo me sabotava enquanto meu quadril se impulsionava para frente, ajudando ele com seus movimentos. Eu via saltar a veia na testa de Erlon, mostrando claramente o controle emocional dele. Via seu pombo de Adão subindo e descendo, ele engolindo seco enquanto aumentava os movimentos. Ele me beijou e eu retribuí. Então Erlon gemeu na minha boca, soltando o corpo sobre o meu. Erlon controlava a respiração, enquanto me olhava com paixão e satisfação ao mesmo tempo. Como você consegue fazer isso? Disse ele sorrindo. Eu perco meu controle só por estar perto de você. E eu sorri. As mãos de Erlon percorriam meu corpo desesperadamente, como se ele quisesse me devorar. Olhei para ele com os olhos arregalados. E ele sorriu trêmulo. Eu ainda quero você, disse ele. O som foi quase musical. Ele tocou meu rosto com as mãos e disse: Eu amo você, Safira. Amo desde que você me salvou. Amo desde que olhei nos seus olhos a primeira vez, disse ele me beijando loucamente. Um beijo ávido e possessivo. Fiquei sem ar. As mãos de Erlon deslizavam rapidamente pelo meu corpo, enquanto ele ainda, rijo, dentro de mim. Pelo menos uma parte dentro de mim. Vou amar você para sempre, disse ele, e eu estava hipnotizada com aquelas novas sensações. Era a primeira experiência íntima que eu tinha, a primeira experiência com homens, além de atendimento. E se você se cansar de mim? Perguntei, quase sem fôlego. Ele me olhou curioso e respondeu, sem parar os movimentos: Como isso seria possível? E ele me olhou nos olhos, falando mais algumas palavras que eu não me lembro, porque eu fui tomada de uma súbita vontade de beijá-lo. E Erlon aceitou meu beijo com agrado, ardentemente. Então os movimentos aumentaram, e a força também. Em poucas estocadas ele se introduziu em mim por inteiro, e eu estava completa. Lágrimas corriam dos meus olhos, enquanto eu gemia, deixando Erlon ainda mais zonzo de prazer. Era uma conexão única entre dois espíritos, entre dois corpos. Era uma fusão de dois corpos. Meus quadris se arquearam, sem perceber que eu estava fazendo. Erlon me olhou como um animal. Era uma mistura de homem e lobo. Então ele gritou: Eu quero mais, Sá. Quero tudo. Disse num urrado cheio de luxúria. As mãos de Erlon estavam em meu traseiro, me puxando para mais perto. Custei a raciocinar de tanta emoção. Meu corpo estava trêmulo de desejo, prestes a explodir de amor. Eu te amo, Safira, disse ele, e eu responderia, se não explodisse, em pura satisfação. Erlon explodiu em seguida, ainda dentro do meu corpo. Nossas respirações estavam difíceis, tensas. Erlon beijou minha testa, beijou meus olhos, beijou minha boca, meu queixo. Em seguida, beijou minha boca com carinho. Meu corpo estava satisfeito, tentando se acalmar de tanta emoção. Mas Erlon ainda estava dentro de mim e disse:
Eu quero mais. Arregalei os olhos. Será que eu sentiria tudo isso de novo? Será que conseguiria sentar depois daquela noite? Será que conseguiria me levantar daquela cama? Não sabia. Me sentia fraca. Erlon ainda rijo dentro de mim, me olhando, me analisando. E então perguntou: Você está machucada? Não, não, não. Bem, eu não sei, respondi. Ele então sorriu, saiu de cima de mim, pegando minhas mãos gentilmente e me ajudando a me levantar da cama. Enfim, descobri que poderia ficar em pé sim. Ele me encaminhou ao banheiro, ligou o chuveiro, esperando a água e me colocou embaixo. Erlon pegou o sabonete com carinho e passou primeiro nos ombros, enxaguando cuidadosamente, depois para minha barriga, seios e intimidade. Aos poucos, parte por parte minha era banhada com carinho e delicadeza. Olhei para o chão do box e vi sangue. Olhei para o membro dele, que estava rijo e com sangue. Me perguntei: Você se machucou? Ele sorriu e disse: Esse sangue não é meu. Ele é seu. Meu? Como pode ser? Não estou no período e. Eu disse, olhando para minha perna, onde escorria um fio vermelho. Olhei para ela preocupada. Estava doente e não sabia. Eu não sentia mal. Eu mal sentia as pernas, tudo bem. Mas eu não estava mal. Vendo meu olhar preocupado, Erlon sorriu, me deixando um selinho carinhoso nos lábios, e disse, ao meu ouvido: Você rompeu seu corpo. Logo melhora. Não se preocupe. Ele me enxugou, cuidou de mim com carinho, me levou para a cama e me deitou. Foi então que reparei que ele ainda não havia tomado banho. Está com fome? Perguntou ele. Olhei no relógio de cabeceira, eram 2 da manhã. Respondi que não estava, mesmo com meu estômago roncando. Ele entrou para o banho e eu devo ter ressonado, porque não notei quando o Arnold se deitou na cama comigo. Só notei ele beijando minha nuca carinhosamente e meu corpo se arrepiando com o carinho dele. Olhei no relógio de novo, eram 7 da manhã. Me assustei. Ia sair da cama correndo, mas braços fortes e pesados me seguraram com carinho. Não, eu preciso levantar. Hoje eu trabalho, eu disse a ele. Hoje é sábado, meu amor, respondeu ele sorrindo e beijando meu nariz. Deixa pelo menos eu escovar os dentes, respondi e ele sorriu. Eu gosto do seu cheiro natural. Isso que me deixa assim, disse ele, encostando a minha mão em sua ereção. Antes de eu protestar, Elon beijou os meus lábios e instigou meu desejo implacável. Elon despertava em mim instintos primitivos. Me sentia um animal com ele. Meu corpo se acendeu e ele quis mais uma vez. Elon estava mais sensual, mais exótico e selvagem. Os movimentos que ontem começaram devagar, hoje já estavam rápidos, impiedosos, cheios de luxúria, e eu adorei. Algum tempo depois, estávamos seguindo para uma padaria. Não tinha café no apartamento de Erlon. Seguimos em silêncio. Erlon dirigia com a mão esquerda e me deu a mão direita, enlaçando os dedos com os meus. Meu corpo estava diferente, estava dolorido, mas estava satisfeito, eu estava com uma sensação de plenitude. Eu estava feliz. Entramos na padaria e Erlon pediu para nós dois. Por favor, militantes. O homem acertou em cheio o que eu queria comer. Para que reclamar dele, certo? Eu estava gostando do carinho que ele tinha comigo. Estava gostando de ter alguém que cuidasse de mim. Para variar um pouco, né? Quando chegou o cappuccino com avelã, o pão de queijo recheado, eu agradeci e perguntei: Você quer que eu engorde, né?
Ele sorriu e respondeu: Quero você nutrida. Tenho os planos para nós dois. Estava levando a xícara para minha boca e parei, na metade do caminho. Olhei para ela. Planos? Que planos? Sim, quero te mostrar a minha particularidade. Ele disse, me olhando sério. Feição serena, mas séria. Ergui minha sobrancelha e ele continuou. Tome seu café com calma. Passaremos na farmácia, compraremos uma pomada e aliviaria as suas dores. Pomada? Perguntei e ele riu. Também. Ele estava misterioso. Tomamos meu café em silêncio. Bem, eu tomei o meu café em silêncio. Elon estava atendendo as ligações. Atendendo menos, porém ainda estava atendendo. Depois terminamos, seguimos para a farmácia como ele prometeu, onde ele comprou alguns shampoos, cremes de corpo, óleos, enfim. Ele quem escolheu tudo e eu adorei. Voltamos ao seu apartamento. Ele me pegou delicadamente com as mãos e me encaminhou até o banheiro. Retirou cada peça da minha roupa, dobrando uma a uma e colocando em cima do móvel do banheiro. Sistematicamente, metodicamente. Quando não restavam mais peças de roupas, ele retirou as suas próprias, enquanto me olhava fixamente nos olhos. Mantive o olhar dele enquanto ele retirava suas próprias roupas, vagarosamente, ficando apenas com a cueca. Ele me colocou embaixo do chuveiro, depois de temperar a água, e seguiu o mesmo ritual da madrugada, me dando banho, parte por parte, depois tomando seu próprio banho. Ele me secou com uma toalha nova e me mostrou uma venda, dizendo: Eu não quero que fique com medo. Você confia em mim? Perguntou. E eu mordi os lábios, mas eu confirmei. Ele continuou: Essa venda vai aumentar os seus gemidos. Eu estava tensa, mas eu queria experimentar o jogo que ele propunha. Ele amarrou os meus cabelos com cuidado, colocou a venda. Ele pegou as minhas mãos e conduziu até uma espécie de cama, porém mais alta e mais fina. Um sofá, talvez. Sentei no acolchoado e macio do móvel. E ele colocou as mãos para cima de mim. As minhas mãos ficaram fixas, presas numa fita de cetim. Senti Erlon amarrar uma a uma das minhas pernas. O silêncio dominava o ambiente e a expectativa deixava tudo muito excitante. Ouvi Erlon se movimentar e ele me tocou no tornozelo, afastando as pernas uma a outra. E do mesmo modo que as mãos, os tornozelos ficaram amarrados. De forma que meus braços estavam para cima e minhas pernas separadas e amarradas. Eu me senti indefesa. Por um segundo me arrependi de ter deixado ele fazer aquilo comigo. Eu abri a boca para protestar quando eu senti um toque suave e macio de algo passando pela minha perna. Senti cócegas e me movimentei. Erlon passou o objeto macio do meu joelho até a minha coxa e senti arrepios. O que está fazendo? Perguntei. Ele deu uma risadinha e não respondeu. Erlon se movimentou para mais distante. Ouvi barulho e ele se aproximou, colocando algo gelado na minha barriga. E eu protestei. Ah! Reclamei. Doeu? Não, mas... Quer que eu pare? Perguntou ele. E respondi. Era mais gostoso, macio. Eu disse e ouvi a risadinha de Erlon. Erlon mais uma vez se afastou e eu senti o cheiro de mirra
conhecido pelo meu povo cigano. Ao lembrar do meu povo, fiquei vermelha. Imagina as minhas irmãs me vendo ali, amarrada e deliciosamente torturada. Assustei ao sentir as mãos de Erlon tocarem a minha pele sensível. Ele passou uma espécie de óleo perfumado em meus braços, em minhas pernas e depois no meio sensível, entre as minhas pernas. A mão dele subia e descia, causando deliciosos arrepios e promessas de momentos divertidos. Os movimentos começaram a se concentrar em um ponto bem sensível localizado na minha intimidade. Em fração de segundos, as mãos pararam e eu senti um tecido passar por ali. Um tecido de seda, bem macio, friccionando contra a minha pele úmida e sensível. Por instinto, tentei puxar as mãos para afastar o objeto invasor. Sem sucesso. Ainda estava amarrada, então senti o calor de Erlon entre as minhas pernas. Não era um objeto. Era a boca dele contra minha carne sensível. Eu queria ver ele ali. Queria ter a sensação da visão maravilhosa que era esse Adonis me dando prazer. Mas só havia escuridão. A venda não permitia eu ver nada além da escuridão. Meu corpo fazia movimentos involuntários para me aproximar de Erlon, e eu sentia aquela sensação de prazer se aproximando. Sabia que logo estaria sensível, entregue, trêmula, e não demorou por eu explodir. Senti os lábios dele num sorriso junto à minha pele sensível e recém-satisfeita. Erlon se afastou. Ouvi ele procurando mais um objeto e voltando até onde eu estava. Ele me tocou, explicando: Meu anjo, comprei algo especial para você. Vou experimentar. Se não gostar, me avisa que eu retiro. Combinado? Confirmei com a cabeça. Ele colocou óleo em algo porque eu senti o cheiro. E cuidadosamente se colocou sentado no meio das minhas pernas, erguendo o meu bumbum da cama. Relaxa, linda, disse ele. E então eu senti um incômodo de um objeto frio e metálico sendo inserido. Fiz uma careta e Erlon disse: Eu prometo. Se não gostar, eu retiro. Tá incomodando, respondi. É só no começo, amor, disse ele e, por fim, o objeto parou de ser inserido. Estava parada, porque se eu mexesse, o objeto incomodava. Erlon passou mais uma vez óleo em algo e esticou as mãos soltando meus braços. Ele então colocou eu sentada de frente para ele. As minhas pernas ainda estavam abertas e presas. Em seguida, ele me colocou sobre ele, me encaixando ao seu corpo, me fundindo a ele mais uma vez. Arqueei as costas por instinto. Erlon era grande demais para o meu corpo. Não queria sentir dor, apenas prazer. Apesar de que a pomadinha que ele comprou já tinha feito efeito. Erlon então me colocou sentada de frente para ele, meus braços em volta de seu pescoço, enquanto ele estocava, sem dó, em mim. Em vez ou outra, ele mexia com o objeto no lugar proibido. Eu estava com venda, sentindo o perfume de madeira de Erlon, sentindo seus lábios tocarem meu pescoço, enquanto ele mesmo me colocava para cima e para baixo, sobre ele, com rapidez. Eu urrei de prazer. Erlon ficou ainda mais rápido. O objeto que estava me machucando agora estava me dando arrepios ao ponto de meu mamilo parecer uma pedra.
Não demorei para explodir, seguida de Elon com um grito gutural. Estava agarrada a ele, minhas pernas estavam presas. Elon soltou uma a uma e abracei ele com braços e pernas em volta de seu corpo. Ele me ergueu e me pegou no colo, levando rumo ao banheiro. Assim que chegamos, primeiro ele tirou o objeto de trás e eu arrepiei e protestei com um gemido. Elon riu e depois ele retirou minha venda. A claridade do banheiro me incomodou e voltei a fechar os olhinhos. Elon entrou no chuveiro comigo no colo. Eu quis descer, mas ele me segurava como se eu fosse fugir caso ele me colocasse no chão. Ele segurou minha cabeça para ficar de encontro a dele, testa a testa. Então ele disse: Eu te amo. Estávamos de olhos fechados, respiração acelerada, muita dificuldade para respirar. Grossas lágrimas desciam pelos meus olhos. Eu sempre sonhei com amor intenso, mas pensei em sairmos de mãos dadas, irmos a shoppings, viagens. Nunca imaginei com aquele amor possessivo, necessitado. Mas eu estava sim amando ele e resolvi dizer isso. Eu também, eu também te amo. O abraço ficou ainda mais forte e as bocas se encontraram num beijo interminável. E nós permitimos ficar ali, curtindo nosso amor embaixo do chuveiro morno. Claro que comemoramos depois, com mais uma sessão de tortura. Minha vida se iniciou naquele momento, e então eu soube o que era viver e o que era ser feliz.